Olá, pessoal do segundo ano. Vamos iniciar o livro 2, com assunto sobre os invertebrados mais simples. Mas antes de começar, precisamos entender o que é zoologia. Zoologia é o ramo da biologia que estuda os animais em vários aspectos. São eles estruturais, fisiológicos e a classificação. Então, sabendo disso, vamos começar. O reino Animalia pode ser chamado de metazoa. Este reino agrupa seres vivos com as seguintes características: multicelulares, heterotróficos, eucariontes sem parede celular. Armazenam o carboidrato na forma de glicogênio. Possui mitocôndrias com cristas achatadas e células monociliadas com um centríolo acessório, colar e cílios. Metazoário é a classificação que considera a presença ou não de tecidos verdadeiros. Podem ser divididos em 3 grupos: parazoa, mesozoa ou eumetazoa. No subgrupo parazoa, nós iremos estudar o filo Borífera, também chamado de esponjas. Os boríferos são animais sésens, em boa parte da vida, exceto na fase larval, são dotados de poros em suas paredes corporal, são aquáticos marinhos, porém existem espécies de água doce. Existem 3 tipos de organização morfoestrutural: asconoides, cigonoides e leuconoides, que possuem em comum parede corporal relativamente fina e perfurada por poro. A camada externa de revestimento é constituída por células achatadas chamadas pinacócitos e uma camada interna formada por células chamadas coanócitos. Sobre o coanócito nós iremos falar um pouco mais à frente. As esponjas do tipo asconoide têm corpo em forma de vaso de barril e cavidade interna, que é chamada de átrio, e a abertura que se comunica com a parte externa, que é chamada de ósculo, como na figura que mostra a circulação da água pelo corpo deste animal. Já do tipo ciconoide, tem corpo tubular e as paredes com invaginações, onde se encontram os coanócitos, e a circulação de água se dá como na figura. As leuconoides são mais complexas, as paredes do corpo são dobradas em várias vezes e formam canais por onde a água circula. Sobre as estruturas e o funcionamento das esponjas, nós temos os coanócitos. Os coanócitos são células flageladas, com colarinho membranoso contrátil, com flagelos que, graças ao batimento, faz circular a água que entra pelos poros, passando pelo átrio e saindo pelo ósculo. A água ela traz oxigênio e partículas de alimento, e os boríferos, devido a esse contato com a água que passa por dentro do corpo deles, são chamados de filtradores e podem chegar a circular dentro deles até 20 litros de água. As camadas celulares externas e internas encontra-se uma massa gelatinosa proteica chamada de mesênquima. Nelas estão as células chamadas de amebócitos, que podem se transformar em outras células como coanócitos, pinacócitos e gametas, além de produzir espículas que participam da digestão. Essas espículas também têm a função de sustentar o corpo da esponja. A digestão da esponja é intracelular. Possui um sistema único de canal para a circulação de água. Os coanócitos fagocitam as partículas de alimento, formando o vacúolo digestivo, onde se inicia a digestão, que se completa nos amebócitos. Os nutrientes são distribuídos por difusão para as células do corpo. Não existe nas esponjas nenhum tipo de sistema, nem cardiovascular, nem excretor, e todas as atividades são realizadas pelas células, que passam um nutriente e se comunicam uma com a outra por meio de difusão. A diversidade de boríferos está classificada em 4 classes, baseadas nas estruturas esqueléticas. A classe calcária é constituído por esponjas calcárias, espécies do tipo asconoides, cigonoides e leuconoides. O esqueleto de sustentação é espículas de carbono de calcário e o habitat é exclusivamente marinho, de água rasa e costeira. A classe exotinelida são esponjas de vidro organizadas do tipo cigonoide. Possuem seu esqueleto de sustentação espículas de sílica com 6 raios. São exclusivamente marinhas de águas profundas.
A classe Demosponginas são demosponjas organizadas sempre do tipo leuconoides. Possui espícula disílica e fibras de espongina. O habitat dela é exclusivamente água doce, salobra e marinha. A classe Homoscleromorpha vive em habitats crípticos. Organização do tipo leuconoides. Esqueleto de sustentação é ausente, porém, em algumas espécies, elas possuem espícula disílica. São exclusivamente marinhas e de águas profundas. A reprodução dos boríferas se dá de forma assexuada e podem ser por brotamento, onde um broto lateral pode se destacar e originar um outro indivíduo, que se fixará longe da esponja que o originou, mas mesmo assim permanece ligado ao organismo gerador, formando uma colônia. Pode ser também por regeneração, onde cada fragmento do borífera pode dar origem a um novo indivíduo. Pode também se reproduzir por gemulação, que acontece quando a esponja se encontra em um ambiente desfavorável. Ela gera uma pequena bolsa chamada de gêmula, que contém o arqueócito, um tipo de amebócito com atividade metabólica reduzida, protegido por um revestimento resistente. Quando as condições se tornam favoráveis, o arqueócito escapa pela abertura da gêmula e divide-se, diferenciando-se e formando um novo indivíduo. Os boríferos também possuem reprodução sexuada. A maioria dos boríferos é monóico, ou seja, hermafrodita. O mesmo indivíduo produz os espermatozoides e os óvulos. Mas existem espécies que são dioicas, onde um borífero vai produzir o espermatozoide e o outro vai produzir o óvulo. Geralmente, os coanócitos, eles são responsáveis em se diferenciar espermatozoides que deixam o animal em busca de outro borífero. A fecundação é interna, pois o espermatozoide, depois de englobado, é transportado por um ou outro coanócito. Fecunda o óvulo, que é originado de um amebócito ou de um coanócito, que está no mesênquima do outro borífera, que é o receptor do espermatozoide. O desenvolvimento é indireto, uma vez que o zigoto origina uma larva flagelada móvel, a anfiblástula, que sai do corpo do animal e nada ativamente até se fixar em um substrato, convertendo-se em um indivíduo. Como falei no início do vídeo, os boríferos eles são séseis ao longo de toda a vida dele. Porém, apenas nessa fase larval, eles têm um flagelo e são móveis apenas nessa fase. Vamos agora a algumas curiosidades sobre os boríferos. Acredita-se que os primeiros animais que surgiram na face da Terra tenham sido os boríferos. São um grupo de organismos com maior porcentagem de espécies produtoras de compostos antibióticos, antitumorais, antivirais, como por exemplo a AZT, que é utilizado no tratamento de AIDS. O esqueleto das esponjas são usados como buchas nos banhos. As esponjas demoram muito para crescer, por isso algumas dessas esponjas de banho podem ter 50 anos. Antes da invenção da esponja estética, as esponjas naturais eram muito usadas pelas pessoas para o banho e na limpeza doméstica, para esfregar panelas e copos. O desenho Bob Esponja é uma esponja do mar. Existe desde 1999 e foi criado pelo desenhista cientista marinho americano Steve Hillenburg, que iniciou o cartoon enquanto dava aulas de biologia. Então, gente, por hoje é só. Bons estudos e até mais. Tchau!